ladinho. Pastora Fabiana, toda quinta-feira ela está aqui com o pastor Chico Chagas. E hoje, aprove a Deus, olha só, eu ter essa oportunidade da gente ter esse papo muito especial. A gente estava conversando algumas horinhas, alguns minutinhos antes do culto no ar começar, definindo alguns temas, alguns assuntos para a gente tratar hoje. E muito interessante porque nós estamos, eu e a pastora Kelinha agora na liderança dos jovens, e são assuntos que nós tratamos todos os dias, né? Lidar com pessoas é sempre um grande desafio, mas também é muito gratificante nós acompanharmos jovens que entraram de uma forma e que hoje já estão com a vida sendo transformadas, e saber que nós somos instrumentos de Deus, né, pastora? Para que isso aconteça é muito gratificante. Paz do Senhor, bom dia, seja bem-vinda. Muito feliz por poder estar aqui novamente. Um abraço a todos que estão assistindo, né, todo o pessoal lá da igreja, de Pão da Vida Governador, de Serra Rosado, meus pastores, meus pacientes, né, que são Pão da Vida à distância. É muito especial, pastora, esses momentos, porque nós estamos vivendo hoje em dia em uma sociedade muito carente ainda de informações, né? Principalmente no meio religioso, no meio gospel que nós vivemos. Ter uma psicóloga, pastora, é de suma importância, porque a maior dificuldade que eu encontro hoje no meio de algumas pessoas que nós como liderança aconselhamos, olha, procura uma ajuda profissional, uma terapia, é muito importante você se conhecer melhor. A maior queixa que nós recebemos mas eu não encontro um psicólogo que professa a mesma fé que a minha, que tem os mesmos entendimentos que o meu, valores, que se eu disser que eu ouvi a voz de Deus, ele não vai me achar um louco, né? Isso é muito bom, é muito importante, e eu louvo a Deus pelas pessoas que, assim como você, pastora, têm sido levantadas no meio dessa profissão que é tão importante hoje nos dias que nós vivemos. Sim. E dizer para os irmãos que estão nos acompanhando que esse tabu seja quebrado, né? Sim. A terapia, ela é importante. Nós acreditamos que com o auxílio do Evangelho, dos ensinamentos pastorais e também com a ajuda de profissionais, muitas coisas em nossa vida podem ser esclarecidas também, né? Isso, pastor? Com certeza, pastor. Hoje a gente tem um tema muito importante para conversar junto com vocês, e eu quero ver a interação dos irmãos que também estão nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho sobre crise de identidade, né? Comportamento dos filhos para com os pais. Isso. Que é um assunto tão atual hoje em dia. A maioria dos pais que nós acompanhamos, que têm filhos adolescentes, sempre se questionam, sempre se queixam das mesmas problemáticas, né? Olha, sim, meu filho está passando por uma crise de identidade terrível. Diz que não tem amigos, que ninguém o ama, que ele não consegue ser sociável. E a gente sempre diz uma coisa, é uma fase, isso vai passar, né? Mas o que seria, pastora, essa crise de identidade? Assim, você poderia nos esclarecer um pouquinho? Sim, pastor. Na verdade, os pais, eles andam bastante preocupados, né? Isso sim, é bom. Isso é bom que os pais estão despertando, né? Estão se voltando para os filhos, se preocupando, né, com a situação em que os filhos se encontram. Sim. Mas o alerta que eu faço para os pais é que não deixem para perceber tarde, né, pastor? Às sim, vezes, quando o filho chega a queixar, o pai a perceber, já está numa situação bem avançada. Então, assim, essa crise de identidade que chega ali por volta ali dos 11, 12 anos, né? Algumas crises são tardias também, sim, né? E, na verdade, a gente passa por algumas crises de identidade durante a nossa vida, né? Sim. Pastor, quem que não chega ali na fase adulta, na fase da faculdade, às vezes começa a fazer uma faculdade e olha para um lado para o outro, vê que não era aquilo que queria, se fica questiona, perdido, né? O que é que eu fiz? Se questiona. A gente, como pastor, né? Quantas vezes já parei, pensei, sabe, crise de identidade ministerial. Então, assim, é algo muito comum. Porém, quando nós falamos na questão de filhos, é importante que os pais
o quanto antes começar a perceberem os seus filhos, para entender a transição que eles estão passando. É uma fase complicada. Muitos tendem à reclusão, à evitação, a entrarem para o quarto, a ficarem mais reclusos, ou a se envolverem muito com... essa fase é uma fase onde realmente eles estão buscando identidade. Na verdade, essa crise de identidade é justamente o começo da construção dela. Porque o pré-adolescente, ele não sabe ainda o que... Ele não é criança, ele não é adulto, ele não é nem adolescente direito. Ele, na verdade, tá ele é no o quê? limbo ali, né? Ele está no limbo, ele está num momento ali crucial. Ele já não se vê mais como criança, as bonecas, os carrinhos já não fazem mais... já não chamam mais atenção, já começa a despertar para outras coisas. Então, ali é um momento crucial onde os pais eles precisam realmente estar acompanhando, percebendo, conversando. Porque muitas vezes nós deixamos que a correria, o trabalho, o dia a dia nos roube da presença dos nossos filhos, né, queridos? E quando a gente acorda, quando a gente percebe, meu filho já está com 18 anos, só fica no quarto jogando. Meu filho está com 17 anos, só quer saber de ficar com os amigos. Por quê? Vocês já pararam para se perguntar? Por que seus filhos só querem saber dos amigos? Por que seus filhos só querem ficar no quarto, jogando, no computador, no celular? Sim. Né? É verdade. Qual é o tempo que você está tirando para conhecer o seu filho de verdade, para ouvir, para acompanhar, para conversar? Né? Muitas vezes nós terceirizamos isso. Hoje em dia o celular virou uma babá eletrônica. Exatamente. Aí quando chega essa crise de identidade, onde os filhos chegam, não sabem o que querem, não sabem quem são, questionam, né? Muitos questionam a ponto assim, de não se sentir pertencente assim, ao mundo, entram numa crise depressiva, né? Começam buscando aceitação, na verdade não sabem nem o que são, aí de repente encontram com amizades, com um grupo, né? Com, digamos assim, com aquele núcleo ali, já de pensamento formado, né? E ele acaba sendo influenciado. Isso. Então nós terceirizamos, nós deixamos ali que as pessoas, que o celular, que amigos, né? Que a escola façam aquilo que nós deveríamos fazer. Exatamente. E quando chega essa fase onde eles começam a ficar confusos, sem saber quem são, o que querem, para onde vão, aí é aonde é o perigo. Então é onde a gente começou os questionamentos, senta, conversa, né? Muitos pais não se importam, não, às vezes a criação, não, a minha criação foi essa. E eu quero dizer que para você nessa manhã, pai, mãe, não se prenda ao seu passado, não jogue na vida dos seus filhos os traumas que você viveu. Não joga, eu não fui amado, então eu não sei o que é amar. Mas você está perdendo a oportunidade de derramar o melhor sobre a vida dos seus filhos. Mas aí, ao invés disso, você derrama o quê? Seus traumas. Se você não consegue fazer isso, busque ajuda. Exatamente. Às vezes os pais buscam terapia para os filhos, mas eles mesmos não querem sair do adoecimento. Acha que é o filho que precisa de terapia, mas na verdade é o pai que está precisando. A melhor coisa, você acha que seu filho está precisando de terapia? Então busca terapia para você e para ele. Porque provavelmente nós não vamos conseguir resolver o problema do seu filho se você também não estiver em tratamento. Exatamente. Porque talvez o que está acontecendo ali é realmente uma desconexão no relacionamento de vocês. Isso. Então, se você vê essa necessidade, então fala, não, eu quero, eu preciso, meu filho precisa, mas eu também, eu quero aprender a lidar com meu filho, eu quero entender o porquê que meu filho chegou nessa situação. Será que eu tenho um papel nisso, uma responsabilidade nisso? E com certeza, nós como pais, nós temos, né, pastores? E isso é muito importante porque a maioria das vezes essas crises de identidade que são comuns na adolescência, se não forem observadas de perto e de certa forma tratadas pelo olhar paterno e materno, isso pode se tornar uma patologia. E algo que muitas vezes vai perdurar por todo o seu crescimento. Então, hoje nós temos adultos disfuncionais, que não são bons ministerialmente falando na nossa realidade.
não são bons profissionalmente, não se dão bem na faculdade, no emprego, num relacionamento, porque se tornaram adultos disfuncionais, porque nunca tiveram um auxílio familiar, uma identidade paterna, materna formada dentro disso. Uma Então, base, né? Isso, Uma base para a construção dessa identidade. e essa crise acaba se tornando uma patologia, né, É pastor? porque ali a pessoa não sabe quem ela é, o que ela quer, para onde vai. Então ali entra relacionamento abusivo, a pessoa recebe. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho minha identidade muito estabelecida, dificilmente eu vou entrar em relacionamentos ou se eu entro, logo eu já percebo, peraí, eu não vou aceitar isso, eu sei quem eu sou, Exatamente. não é isso que eu quero para mim, isso não faz sentido para mim. Agora, quando você não sabe quem você é, quando essa identidade não é construída ali no momento que precisa ser estabelecida, você vai ficar tão perdido que você acha que aquilo ali mesmo é Qualquer isso mesmo. migalha afetiva será suficiente. Isso vem no profissional também. A pessoa vai fazer uma faculdade, vou fazer isso aqui porque meus pais falaram para mim fazer isso aqui porque não tem outra coisa, eu não sei o que eu quero mesmo. Nunca vou conseguir um emprego mesmo na área que eu queria. E isso é interessante, pastora, porque se a gente olha para esse âmbito, nós conseguimos perceber no século que nós vivemos, nos anos de 2000 para cá, um aumento dos números de relacionamentos abusivos, principalmente, na maioria das vezes, da parte feminina, né, porque as meninas não conseguiram ter essa afirmação dentro de casa. Essa base de amor. Então, a maioria das jovens que nós tratamos e cuidamos, 90% delas enfrentaram ou estão enfrentando um relacionamento abusivo, porque acham que aquilo é o máximo que elas podem adquirir. Então a gente sempre trabalha, pastora, nessa questão dizendo, olha, você é uma princesa, você não pode esperar menos disso. Você sabe que quem deveria ter feito isso é os pais lá na infância, isso. Lá quando criança. Exatamente. É ali onde você ensina o que ela deve aceitar ou não. Esses dias atrás eu tive uma experiência com o meu filho, de 11 anos, né? Ele é muito carinhoso, ele é muito afetivo, ele é muito, assim, carente. Às vezes eu olho assim, ele sempre falando te amo, me abraça toda hora que passa. E aconteceu uma situação onde ele estava ali com a pessoa tentando abraçar, e a pessoa assim, sabe? Meia reclusa, né? Assim. Eu chamei ele, filho, deixa a mamãe te falar, você não precisa querer o afeto de quem não tem para te dar. Exatamente. Então você tem que querer o afeto de quem tem para te dar, seja amoroso, seja gentil, mas não aceite ou queira ou insista em algo em um carinho, em um afeto, em uma atenção que a pessoa não quer retribuir para você. Então você está ali afirmando, isso acontece também lá na primeira infância, você tem que fazer isso. Olha, a gente tem que ensinar os nossos filhos a aceitarem o amor e também aceitarem a frustração. Exatamente. Né? Faz parte da construção. Sabe uma das coisas mais difíceis hoje, pastor Edson, no meio dos adolescentes? E o que mais está gerando problemas com drogas, com tentativa de suicídio, com N coisas, com a dificuldade do relacionamento entre pai e filhos, uma das maiores coisas é a dificuldade que os adolescentes estão enfrentando com a frustração. Sim. Não aceitam ser frustrados, não aceitam não. Não, exatamente. Eu conheço jovens de 23, 24 anos que não conseguiram lidar com alguns nãos que receberam na vida. E eles entram em parafuso mesmo, pastor. Entra em parafuso. Porque faz parte da construção da infância. Eu tenho uma filha, ela tem 4 anos, né, minha filhinha, e ela começou a ir para outra escola, ela mudou de escola recentemente, e lá a maioria dos meninos da classe dela são bem mais para frente do que ela, bem mais independentes, né? E a gente sempre teve muito cuidado de não reproduzir aquilo que outrora nós recebemos na nossa infância, né? Então, ela chegou um dia em casa e ela fez uma birra, eu acabei dando um castigo nela, coisa normal, para disciplina mesmo. Ela olhou para mim e disse, você não me ama mais. Aí eu, por que você tá dizendo isso, filha? Disse, porque você me colocou de castigo. Eu disse, não, papai colocou você de castigo porque o papai te ama e nem sempre a vida será justa.
Nem sempre você vai ter tudo que você quer. Ela ficou olhando pra mim com aquela cara de não tô entendendo nada, né? Mas eu sei que aquilo outrora vai gravar na mente dela. Que nem sempre ela vai ter tudo que quer. E isso faz com que lá na frente, quando ela se sentir um pouco perdida, porque eu sei que isso outra hora vai chegar. Essa fase vai chegar. Sim, quando ela se sentir não se reconhecendo mais, ela vai lembrar dos ensinamentos que ela recebeu, do amor que ela sempre teve, que nunca foi negado. Do alicerce, da base, né, da construção do amor, do carinho e do caráter. E vai ser somente uma fase passageira. Isso não vai durar por muito tempo, né, pastora? Isso é interessante, porque o comportamento de filhos com os pais, eles alteram muito de acordo com o que vão avançando na idade. Isso teria alguma explicação, assim, que você poderia trazer pra gente, pastor? Falou o comportamento? Isso. Não, a questão é assim, sobre, você citou sobre um limite que você colocou ali na vida do seu filho, ela tem 4 anos. Isso. Né? Então, assim, os limites eles precisam ser estabelecidos entre pais e filhos. Sim. Quando a gente fala sobre você ter um relacionamento com seu filho, né, de amizade, você dar abertura, você validar o sentimento, né? Muitos pais, eles querem impor limite ali já na adolescência. Criança faz o que quer, deixa o filho fazer o que quer, né? O filho grita, o filho esperneia e não é ensinado sobre limites, né? Dá o que quer, tudo que o menino quer, entrega, compra. Aí quando chega em determinada idade, nessa fase, e é justamente na fase crucial, ali de 11 para 12 anos, aonde está se tornando adolescente, está buscando uma identidade, não tem um limite, então ele entende que ele pode tudo, aí o pai e a mãe começam a querer colocar esse limite, essa regra que não foi colocada, e daí esse filho começa o quê? Aí começam os conflitos, aonde essa criança ela não entende que quem manda, quem está na autoridade são os pais, ele entende que ele sempre teve em pé de igualdade, né? Os pais nunca se imporam, aí agora os pais querem se impor. Mas aí como essa criança ela não foi instruída ali sobre os limites, sobre o respeito e o lugar que ela deve estar, ali ela vai querer bater de frente, bater de frente. Sempre foi assim, por que agora está mudando? Né? Por que está me pondo freio agora? Por que não quer me dar as coisas agora? Por que agora o tênis que eu quero não vai me dar? Quando eu era criança sempre me deu tudo, entendeu? Eu tenho casos de filhos, né, já bem crescidinhos, que até hoje está batendo o pé pro pai e pra mãe. Que está dentro de casa ali, batendo o pé pro pai e pra mãe, querendo as coisas, achando que o pai e a mãe têm que sustentar, porque afinal, né, é filho. Então, assim, isso é muito desregular, muito disfuncional, muito complicado. Mas eu quero dizer para vocês que tem jeito, viu, pastor? Tem jeito. Era sobre isso exatamente que eu ia perguntar, né? Porque muitos pais relatam que na adolescência o convívio ele fica realmente mais difícil. E se teria alguma forma de melhorar a comunicação para que isso fosse revertido de certa forma? Sim, a primeira coisa é você identificar. É por isso que eu falo, vocês que estão aí assistindo, né? Eu não tô nem vendendo o meu peixe aqui, né? Mas para deixar assim, para que você veja a terapia fluindo dentro, assim, os resultados dentro da sua casa. Se você tem um adolescente, faça terapia também. Faça terapia junto com ele, não junto, mas faça você terapia e faça terapia com o seu filho. Você vai aprender a lidar com a maneira que o seu filho funciona. Então, a primeira coisa, você precisa reconhecer aonde estão as falhas. Porque, às vezes, os pais olham e falam, meu filho está muito rebelde, mas não entendem, será o porquê? Por que essa rebeldia? Eu preciso entender porquê, aonde meu filho chegou. E muitos até sabem como que esse adolescente chegou nesse ponto de rebeldia. Mas, tudo bem, tranquilo. Não, pastor, eu não tenho condições, eu preciso ajudar o meu filho. Não, você precisa reconhecer, né? E baixar, a primeira coisa, baixar um pouco a guarda. Porque às vezes a gente quer bater de frente, eu quero mostrar quem é eu que manda, eu quero mostrar. E isso é muito também, pastor, difícil principalmente para mães solteiras. Para mulheres que criam os filhos sozinhas. Porque a figura paterna representa lei. Lei, exatamente. Representa castração. Representa
o mandar, né? O ensinar, né? É para ser assim, né, pastor? Até mesmo a segurança, né? A segurança, né? É o pai que dá a provisão. Isso nós estamos falando dos padrões bíblicos, padrões normais que deveria ser, mas nem sempre é o que acontece. A maioria das vezes não, né? Mas a gente encontra um cenário onde muitas mulheres estão separadas ou são mães solteiras e criam os filhos sozinhas. Aí é onde vem a situação que você quer impor pela força como pai. Porque é muito difícil você ser o consolo, você ser o abrigo que a mãe é, você ser a educadora, você ser a pacificadora e ao mesmo tempo você ter que ser a lei. Mas Deus, ele sempre nos dá sabedoria para isso. Então a primeira coisa é tentar baixar a guarda e tentar recuperar a comunicação não violenta. Sim. Uma comunicação não violenta, uma comunicação mais branda. Ah, mas saudável. Esse menino é mais saudável, esse menino não vai me respeitar. Calma. Ele já não te respeita agora, né? Então, a partir da frente é evolução. E eu não estou dizendo nem recuar e falar assim, vou deixar ele fazer o que quiser. É você saber conversar. Você saber não reagir aos insultos do seu filho, mas você respirar e responder. Eu sempre falo para meus pacientes, aprenda a responder ao invés de reagir. Quando nós reagimos, nós fazemos pelo ímpeto. Quando nós respondemos, nós elaboramos essa resposta. Sim. Nós pensamos para responder. Vou pensar um pouquinho. Se você não consegue, se você sabe que você vai falar, vai gritar, respira fundo, fala, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Respira fundo, né? Vai buscar uma direção de Deus, vai respirar, vai tomar uma água e elabore uma resposta. Sim. Elabore uma resposta, assim, firme, porém com amor para dar para o seu filho, né? Porque os gritos, pessoal, não vai mudar. Esse menino está perdido, essa menina está perdida. Ah, e outra coisa, muitos pais estão preocupados aí com os filhos mergulhados no videogame, né, nos celulares da vida. E eu quero dizer para os pais, prestem atenção. Isso nem sempre eles estão ali porque o diabo levou eles para ali, eles estão viciados. Não, o videogame está ali porque você comprou. Exatamente, né? O computador está ali porque você ainda paga a internet. Né? Porque você comprou, o celular está ali, foi você que comprou e deu. Tudo bem, tá certo. Mas por que esse adolescente e esse jovem está enfiado ali? Por que ele só fica naquilo ali? Será que é porque você não está ocupando seu tempo demais com outras coisas? Será que não é porque você terceirizou essa educação, esse contato, essa conversa, e você pôs, estou muito ocupado, vou dar um celular. Estou muito ocupado, vou comprar um computador, uma tela. Entendeu? Eu não estou dizendo que a gente não deve usar, não. Todos nós aqui usamos, somos de alguma forma dependentes disso. Verdade. Mas eu estou dizendo... Inclusive, estamos aqui falando com você. Exatamente. Através de meios sociais. Né? Realmente. Mas é assim, quando vier essa preocupação, pense que seu filho pode estar em sofrimento. Exatamente. Se ele está ali demais no computador e no jogo, né, no videogame, será que não é porque ele está faltando você tirar um tempo para conversar? Você já conversou sobre sentimentos com seu filho? Você só conversa cobrando? Até os seus elogios cobrando? Cobrança. Você é muito capaz, então você tem que tirar umas notas melhores. Ou você valida o seu filho, meu filho, o que importa é você se esforçar, tá? Mas se você fracassar, eu vou estar do seu lado. O que importa é você não desistir. A gente tem que ter palavras que animem, que façam com que os nossos filhos pensem que existe esperança. É verdade. Né? Muitos adolescentes se acham burros, se acham incapazes. Tem muito problema do TDAH que às vezes a pessoa passa batido, esse adolescente cresce, passa a infância toda se achando com dificuldade, entra na adolescência se achando incapaz, não consegue se dar bem ali nos estudos ou nas coisas, nas tarefas diárias. Verdade. São bagunceiros, aí os pais não tentam entender por que esse menino é tão bagunceiro. Exatamente. Por que esse menino... Falta compreensão, né? E não é sentar. Eu preciso entender, será que esse menino tem alguma coisa que precisa ser tratado? Algum déficit? Né? A gente tem essa questão do TDAH, tá muito presente hoje, então vale a pena, faz uma sessão de terapia pra gente fazer uma avaliação, ou leva no psiquiatra para fazer uma avaliação. De repente, o que você chama de preguiça
É um déficit de atenção, aí você gera aquele conflito, briga. A cabeça entra em parafusos, né? Esse menino só vai se afastando de você, então é tempo de nós trazermos nossos filhos para perto de nós. O quanto antes, queridos, porque o mundo... Ao redor da nossa mesa, é o verdade. mundo está arrancando os filhos dos pais. Não, e o interessante, pastora, você falando sobre isso, é que os nossos filhos são um reflexo dos nossos ensinamentos e da nossa base, né? Eu estava até comentando com a pastora agora que a maioria dos casos que a gente recebe de relacionamentos frustrados, né, de busca por aceitação, isso geralmente é gerado na infância, na adolescência, quando os filhos não encontram nos pais aquilo que deveria ser modelo de base, do carinho que eu preciso receber em um relacionamento. Então, por isso que hoje é gerado muitas pessoas sofrendo com relacionamentos abusivos, né? Meninas se sujeitando a muitas coisas. Entrando nas atividades sexuais muito cedo, porque nunca receberam a afirmação paterna, nunca receberam o olhar e a compreensão. E eu vi até um comentário de uma irmã, eu acho que eu não vou conseguir achar, que ela dizendo, olha, eu cresci na roça, meu pai muito grosso, né, minha mãe de certa forma muito ausente porque precisava trabalhar, mas hoje nós temos uma facilidade maior, pastora, no século que nós vivemos, de você estar mais próximo do seu filho. Por isso que no século passado, se a gente for olhar assim, acho que nem há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, se você for olhar para o espelho de hoje, nós temos hoje adultos disfuncionais, né, se sujeitando a relacionamentos durante anos abusivos, meninas se sujeitando a relacionamentos com homens hoje, esposas que estão até hoje vivendo um inferno no casamento porque não teve uma base de um relacionamento saudável, entende? Então, o que nós precisamos gerar nos nossos jovens hoje, na nossa mocidade, é que você não merece ser humilhada. Você precisa receber dentro de casa o afeto, o carinho suficiente para que quando ela cresça, ela olhe e diga, não, isso aqui não é o que eu mereço. Meu pai sempre me amou de uma forma, sempre me deu, não é sobre o dar tudo, mas sempre me deu o carinho que eu precisava. A repreensão que eu também precisava me ensinou a ter limites, né? E também a impor limites. Porque eu acho que o que acontece mais, pastora, sobre essas pessoas que estão vivendo dentro desses relacionamentos abusivos é porque tiveram o seu momento afetivo tão afetado que eles olham já não conseguem mais sair dessa situação. Não, você não consegue sair. Entendeu? Você não consegue sair. Semana passada nós falamos sobre isso. Sim. E consultório cheio. Mulheres passando por essa situação, não sabem como sair, não vê e é algo real, pastor. Eu sei, né, de vivência o quanto é difícil. Você não consegue sair até que Deus te arranque mesmo assim desse calabouço e te leva para a maravilhosa luz dele. Mas é muito difícil, mas isso tem muito a ver com a infância. Com o que você vê em casa. Eu vi minha mãe aceitava isso, minha mãe viveu isso. A minha mãe era muito isso, você precisa ficar no casamento até o fim, o casamento é pro fim. E quando eu precisei sair daquela situação, a minha mãe me questionou, ela falou assim, mas você não pode fazer isso, E ela sabia, né? Você não pode fazer isso, mas tinha muita coisa que eu não falava. Sim. Será que não dá para você aguentar mais e tal? Eu falei, e até quando? Até morrer? Exatamente. Né? Então, assim, isso é muito lá da infância, muito o que a gente ensina. Então, pastor, você tem uma filha de 4 aninhos, né? Eu falo para os pais que têm filhos pequenos ainda, valide os seus filhos, ensina a sua filha, pai. Isso é o papel do pai, viu? A mãe, claro, mas eu estou dizendo pai. Ensina a sua filha como ela deve ser amada. Sabe? Eu acho tão lindo quando eu vejo aqueles pais levando florzinha para a filha pequenininha ali, ela assim, né? Ensinando a isso, você não vai aceitar menos do que isso, viu, minha filha? Né? Então, imagina uma criança crescendo num lar desse, onde o pai exerce o seu papel de uma forma correta, onde a mãe consegue exercer, né, a sua maternidade de uma forma... E eu não estou falando de utopia, de uma coisa irreal, mas nós entendemos... Pastor. Pastor, é muito interessante isso, falando de uma experiência minha, né? Eu cresci em um lar completamente disfuncional. Então, tudo isso eu não vi de perto. E quando eu casei com a pastora Kelinha,
ela veio de um lar completamente diferente do meu. Então ela recebeu muito do pai, da mãe, de certa forma, sabe, dos irmãos, uma casa cheia de pessoas que a amaram de verdade. E quando a gente casou e tivemos nossa filha, foi um choque de cultura muito grande, ao ponto de eu precisar passar por processos terapêuticos para entender o que eu tinha vivido e que aquilo não seria a minha realidade para sempre. Isso. Porque eu acho que o que pega hoje, falando para os pais que estão nos ouvindo agora, é que a sua realidade, o que você viveu de disfuncional, não é a sua realidade atual, passou. E você não pode jogar isso em cima dos seus filhos. Exatamente. É porque eu nasci, é a síndrome da criada Gabriela, assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, eu fui criada assim, eu não recebi amor, meu pai era assim, eu apanhava. E nunca morri. E era pra morrer, né? A gente até se questiona. Eu escuto dos pais, porque lá em casa é assim, a gente não tem o costume de bater na nossa filha. Agressão, a gente não entende a linguagem agressiva como a melhor resposta. Mas aí a gente escuta muito dos parentes, né? Mas por que você não dá um tabefe nessa menina? Eu apanhei, nunca morri. Aí eu disse, botaram pra matar? Era pra morrer? Eu não quero fazer tentativa de homicídio, né? Vamos ver no que dá. Mas isso é muitas vezes a reprodução daquilo que nós recebemos. Sim. E é muito difícil a gente, na idade mais velha, tentar reconstruir isso, mas não é impossível. Não. É por isso que existem os processos terapêuticos. Exatamente. Né? Auxiliado com a graça de Jesus, com o encontro com Deus, que você tem na sua casa, no meio da sua família, isso pode ser reversível. Sim, né? E eu tenho uma experiência com relação ao meu filho do meio, né? O meu filhinho, a gente trabalhou muito na questão da igreja, e pastoreava, e aquela correria, e eu fazendo faculdade, e trabalhando, e todo esse contexto, e muitas vezes, né, deixava os filhos em casa, e a gente faz isso pelo bem, né? A gente trabalha pelo bem, muitos pais deixam seus filhos aos cuidados de outras pessoas pelo bem, mas às vezes a gente não percebe o perigo. Então, assim, hoje meu filho está com 16 anos, mas nesse período, né, entre 7 e 8 anos, ele passou por vários sofrimentos ali, enquanto eu estava ocupada demais com muita coisa, ele passou por vários sofrimentos, passou por um abuso, né, passou por situações onde ele se sentia abandonado, né, paternalmente, e isso se refletiu muito, muito, muito na adolescência dele. Então, assim, depois de alguns anos, quando eu saí daquela realidade de abuso que eu vivia, eu comecei a conseguir olhar para os meus filhos, e foi aonde eu consegui começar a resgatar o meu filho de volta para mim. Mesmo hoje ele tendo sequelas, mesmo ele já tendo passado por ideação suicida, por tentativas de suicídio, já contei esse testemunho aqui, o Senhor já deu alguns livramentos para o meu filho, e eu sempre continuo declarando que ele é do Senhor, né? Eu não criei filhos para a perdição, mas eu criei meu filho para a salvação. Então, independente se ele está afastado do Senhor, ele só está dando um passeio aí pelo mundo, mas o Senhor Jesus vai atrair ele para cá. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu consegui resgatar o meu filho para mim. Hoje ele confia em mim. Eu falo para ele, meu filho, olha, pode ser a coisa mais feia do mundo, a mamãe quer ser a primeira a saber. Então ele sempre conversa comigo, às vezes ele mora com a minha mãe lá em Goiás, mas às vezes minha mãe me liga, é porque aconteceu isso. Aí eu, não, mas já estou sabendo. Ela, mas você já está sabendo? Aí o Rafael me ligou, ele me ligou. Então assim, nós conseguimos, e quando eu preciso repreender, quando eu preciso dar um castigo, até hoje, e ele às vezes esperneia, mas ele aceita. Então, por quê? Porque eu aprendi como me comunicar com meu filho de forma positiva, né? De forma onde eu não perdi o meu pulso, e de forma também amorosa. Então, ele confia em mim, ele se espelha em mim, né? Então, é isso que nós temos que ser, não refute o seu filho. Exatamente. Não expulse o seu filho de você. Se você está com dificuldade, me procure os pastores para aconselhamento. Se é algo relacionado, né, à terapia, procure profissional. Estou aqui, né, para ajudar vocês. Tem aconselhamento dos pastores aqui que são maravilhosos. Estava aqui ouvindo a palavra aqui chorando, pastor. Queria ter entrado para participar, para chorar aqui, porque estava maravilhosa.
né, E pastora, isso é tão sério, nós precisamos rever tanto, porque falando agora em escala espiritual, isso também afeta diretamente. Pessoas que não conseguem olhar para Deus como pai, porque nunca tiveram pai presente. Exatamente. Foi a minha maior dificuldade. Isso depois de anos, depois de casado. Quando eu me tornei pai, eu entrei num dilema, pastor. Eu acredito que os testemunhos eles servem para isso. Sim, para que as com pessoas certeza. que estão nos escutando não se sintam sozinhos. Eu, depois de ministério da igreja, ministro de louvor, quase pastor, eu entrei num dilema quando a minha filha nasceu, que eu disse, espera aí, eu não sei o que é ser pai. E isso me deixou entre parafusos tão grandes que eu comecei a olhar para Deus e dizer, Deus não é o meu pai. Como assim? Eu nunca recebi o afeto. Então eu olhava para Deus como qualquer outra coisa, menos como meu pai, porque eu nunca tive essa afirmação presente, entende? E isso, pastora, precisou ser reparado também através do processo terapêutico, mas também de um encontro profundo com Deus. Do próprio Deus ter que chegar para mim, eu ouvir a sua voz dizendo, olha, você não teve a presença paterna na sua casa, mas eu sou seu pai. Sim. Ressignificou tudo aquilo que eu recebi como construção. Então, meu pai, ele não foi presente, meu pai, ele não foi afetivamente presente. Ele era aquele que mantinha, ele era aquele que... Mas afetivamente, não. Eu nunca recebi um eu te amo do meu pai. Só agora, depois de 21 anos, que eu tenho tentado ressignificar esse sentimento que eu sinto por ele. E a gente hoje tem um relacionamento muito mais próximo do que o que eu tinha na adolescência. Mas até então, até eu chegar nesse nível, eu passei por muitos maus bocados com o meu relacionamento espiritualmente falando. Então eu já não tinha constância na oração, na leitura bíblica, porque eu olhava e dizia, não faz sentido. Se meu pai sempre foi carrasco, bruto, ignorante, Deus vai olhar para mim da mesma forma. E é por isso, irmã Evaniele, Josiele, a Elisângela que estão aí, as mães e os pais que nos escutam, que quando você tem o seu filho e você, de certa forma, inconscientemente está gerando ele alguém disfuncional, saiba que isso também tem prejuízos em escala espiritual. Sim. Por isso que muitos filhos se afastam da igreja. Não é culpa sua, mas às vezes um trauma. Às vezes o pai era uma coisa na igreja, não é em casa. Exatamente. Né? Era o caso do Rafael. Então você vê que isso gera uma distância extraordinária e exorbitante na vida dos jovens. E a Evaniele, ela fez uma pergunta, pastora. Sim. Essa função de mostrar os filhos homens também é nossa responsabilidade, pastora, mostrar aos nossos filhos como é ser amado. Eu acho que ela está falando no caso do homem se sentir amado pela esposa no futuro. Sim, com certeza. A mãe também tem esse papel importante, né? Com certeza, porque assim, na verdade a gente não pode jogar a bola, passar a bola para ninguém. É verdade. Né? Eu não posso pegar aquilo que não é função minha dentro do lar. Porém, aquilo que tiver em falta, você precisa suprir. Se o seu esposo não fala, se ele tem uma difícil comunicação, quem tem que implementar isso na vida dos seus filhos é você. Quem tem que ensinar sobre respeito, e é algo que eu sempre fiz na vida dos meus filhos, porque não tinha... tinha o pai, mas não tinha... o afeto, né? Assim. Não era espelho. Sim. Não tinha referência. Não era referência. Né? Porque quando os próprios filhos rejeitam aquela referência, é porque tem uma coisa muito errada. Exatamente. Aí quem é que vai plantar isso? Tem que ser nós. Então, o nosso papel, sim, é plantar. Hoje eu vejo os meus filhos gratos. Eu tenho um filho de 23 anos. Ele sempre fala, mãe, a senhora é minha referência. A senhora me ensinou tudo que eu precisei aprender. Eu ensino meus filhos sobre como tratar uma mulher, sobre como uma mulher espera. Às vezes, eu ligo pro Eric, se você comprou o presentinho da Manu, da namorada, e você comprou? Ai, mãe, é porque eu tô sem dinheiro, pois eu vou mandar aqui. Um Pix pra você vai comprar o presentinho, você tem que agradar. Aí, às vezes ela posta fotinha lá com ele. Érica, eu não tô vendo você postar nenhuma foto com a Manu. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa ensinar aquilo que a gente enxerga o que é funcional na vida dos nossos filhos, ensinar sobre valores, princípios. É o nosso papel como mãe, isso é papel de educadora, né? Ensinar princípios e valores. E, tinha algo que eu queria ter falado, mas eu acho que eu não vou conseguir lembrar, que é algo que a gente estava falando, que eu achei que era importante.
Você falou, estava falando sobre a questão da paternidade de Deus, sim. né? A gente fala sobre paternidade quando você chega ali, você se encontra com a paternidade de Deus. Acho que todos nós, pastor, um dia precisamos nos encontrar com a paternidade de Deus. Verdade. Eu sempre fui crente. Eu nasci dentro da igreja, literalmente. Meu avô que construiu a igreja, ele pastoreava a igreja, a gente morava nos fundos, literalmente, da igreja que eu congreguei a vida inteira. Então, assim, eu não sei o que é mundo. Então, assim, só que a minha relação com Deus sempre foi uma relação de quê? Deus, eu. Exatamente. Senhor Todo-Poderoso, Deus. Mas um dia o Senhor me encontrou, eu estava na casa de uma irmãzinha muito abençoada. E naquele dia, ela nem era assim, essas irmãs de profecia, assim, mas Deus usou aquela irmã de uma maneira tão doce, tão suave, e falou, se ajoelhe aí. Quando eu me ajoelhei, eu estava passando por um momento muito difícil, né? Eu passava por momentos muito difíceis. E ela falou, o Senhor, a partir de hoje, Ele quer se revelar a você como pai. Não mais como aquele Deus distante que você está acostumada a se relacionar. E, queridos, foi algo, assim, foi na sala da casa dela ali, eu ajoelhada, não foi num congresso, conferência, paternidade, ali todo mundo se jogando ali, depois no outro dia tá tudo a mesma coisa. Não, foi ali na casa dela, fui fazer uma visita para ela, ela falou assim, o Senhor está mandando você se ajoelhar, porque hoje Ele quer se encontrar com você como pai. O pai que o seu coração deseja. Meu pai era meu paizão, mas ele não era a referência que eu queria para mim como homem, né? Ele era uma referência que eu rejeitava, apesar de eu amá-lo e dele me amar muito, mas né, não era aquilo que eu idealizava para mim. Eu digo assim como referência, né? Sim. Então, mas ali eu tive um encontro com Deus ali na sala daquela irmãzinha ali do coque ali da oração e foi assim onde mudou toda a minha visão de Deus. Hoje, Deus só me ouve se eu estiver ajoelhada. Deus me ouve o tempo todo. Verdade. Deus me ouve o tempo todo. E tem mais, uma coisa que Deus tem me ensinado. Às vezes a gente não fica assim com vergonha de orar porque você errou ou pensou alguma coisa, ou você passou às vezes uns 2 dias sem orar, eu tô com vergonha de Deus. Não tenho nem coragem de chegar diante de Deus. Eu queria que você soubesse que Deus, Ele não te olha. Deus não nos olha, pastor, de acordo com as nossas bondades, de acordo com o que a gente pode fazer para Ele, porque a gente não pode fazer nada. E nem nos olha de acordo com as nossas fraquezas. Ele nos olha através de Jesus. Ele olha para nós e vê Cristo, né? Então, assim, hoje você pode sentar ali, levantar, deitar na sua cama ali e conversar. Deus, olha, me vê, me olha aqui, Pai. Me olha, Paizinho. Sabe? Já assistiu o filme ai meu Deus, A Cabana? A Cabana, né? Incrível aquele filme. Filme incrível. Que fala sobre a paternidade de Deus. Dá uma estranheza ali quando você vê ele no papel da mulher, mas eu entendi depois. Sim. Naquele momento ele precisava de uma mãe, né? Aquele momento ali era... porque Deus, Ele é Deus. Ele se figurou ali, na verdade, para trazer um ensinamento para nós. Isso. Mas como que Ele quis mostrar naquele filme ali? O filme é A Cabana, depois vocês assistam. Indicação nossa, tá? É um filme bíblico, é uma história incrível. A Cabana, sobre paternidade. Exatamente, é muito lindo. Tem um livro, inclusive, sobre isso. Na leitura do livro, pastor, eu achei magnífico como os detalhes vão ressignificando essa nossa ideia de Deus. Sim. Eu fiquei, uau! Tipo... E era exatamente isso, o que o rapaz lá passava com o pai na infância, né? Isso, o que foi reproduzido, que foi reproduzido, que o pai... Aí depois mostrou lá o que o pai dele passava. Então você ame seu pai. Abrace o seu pai, independente se ele é o pai, a referência que você quer, mas abrace esse pai, ame esse pai, abraça essa paternidade, perdoa, libera, sabe? Libera esse coração. Você precisa resolver essa paternidade mal resolvida para você romper, para você ser um bom pai. Verdade. Né, pastor? Como você fez, para você ser um bom pai, ser uma boa mãe. Né, para você, se você fica presa ali, meu pai foi um carrasco, e daí a sua tendência de reproduzir isso vai ser muito maior. É verdade. E quando você encontra a sua paternidade em Deus, aí pronto.
Você sabe que a pessoa pode ter nascido assim, sem ser criado pelo seu pai. Você vai entender que o Senhor sempre esteve ali com você. Esteve, verdade. Eu conheço casos, pastora, só para a gente encerrar esse assunto, de meninos e meninas que foram adotados por famílias e já adultos, não tiveram essa construção paterna. E às vezes nem mesmo materna. E eu pergunto, e como é seu relacionamento com Deus? Nossa, isso é incrível. Porque eu encontrei em Deus tudo aquilo que me faltou. Tudo. E eu acho que é isso, pastor. A gente precisa, falando nesse âmbito espiritual agora, na verdade nós somos pastores, então eu acho que isso é o que mais importa pra gente, né, também. A gente começa com Deus e termina com Ele. Exatamente. Essa construção de olharmos e percebermos que, por mais que eu não tenha sido correspondido na área que eu precisava, porque não é que eu queria, que eu precisava. Você precisava do seu pai, da sua mãe, desse afeto. O cérebro, ele é afeto, entendeu? Se você o recebe, você vai ser ensinado a dá-lo. Se você não recebe, quando você encontra Jesus, você também é ensinado a dá-lo. Né? Então, essa construção, ela precisa ser estabelecida. Se talvez você que está aí na sua casa, que não consegue ter um relacionamento com Deus, porque você tenta reproduzir aquilo que você recebeu e o que você recebeu foi tão raso. A partir de hoje, aguarde, porque daqui a pouco você tem um encontro com Ele. Ele vai se revelar a você como Deus fiel e poderoso. A Bíblia diz, eu amo esse versículo, a Evaniele já está cansada de me ouvir falar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, provém do alto do Pai das luzes. Né? E isso é incrível, porque Ele é capaz de trazer em nós aquilo que nos faltou. Ele preenche todos os buracos da nossa alma. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem remédio, não tem nada. E eu falo isso sempre para os meus pacientes. Aquilo que eu não consigo fazer, eu sei quem pode fazer. Exatamente. Né? Eu sei quem pode fazer. Porque Ele preenche os buracos da minha alma. Ele preenche os vazios da minha alma. Porque um dia eu me encontrava assim, perdida, nos meus pensamentos, nos meus buracos. Eu procurava uma referência, né, no meu pai, eu não encontrava, eu não queria me casar com alguém que se parecesse com ele, mas acabei encontrando algo pior. E nisso eu me perdi completamente, né? Então meu relacionamento com Deus era muito distante. Eu era crente, sempre fui crente. Mas o que eu vivo hoje, mesmo quando eu estou sentindo assim, fraquinha, o dia que eu vou pregar, a pastora chama lá, eu lembro quando eu pastoreava sozinha, né? Porque eu tive um período de 1 ano e meio, depois da minha separação, que eu fiquei pastoreando a igreja sozinha. Naquele período ali, parece que o dia que eu estava só o caco, assim. Eu falava, hoje eu não tenho nada para dar para esse povo. Era o dia que Deus olhava para mim, que Jesus olhava para mim e falava assim, agora você tem, porque não é você. Exatamente. Você está tão vazio de si mesmo. Você está tão vazio de você mesmo que você está pronto para ser cheio. Então não é sobre o que você recebeu no seu passado, não é sobre o que te faltou no seu passado. É sobre aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Né? Lá na terapia a gente trabalha, pastor, é o aqui e agora. O que você quer para hoje? O que você quer receber de Deus hoje? Está te faltando esse pai? Né? Ele está aí para ser o seu pai, seu amigo. Para as mulheres que estão sozinhas aí, vai meditar lá em Isaías 54. No momento que eu estava sozinha, ele foi o meu marido. Sabe? No momento que você não tem pai, ele é o seu pai eterno. Então nós precisamos entender, quando nós vivemos essa verdade, você pode passar por situações difíceis, você vai entender que Ele vai te preencher, Ele vai te sustentar, você não vai entrar em qualquer buraco aí de relacionamento, caçando preencher as suas carências. Você vai buscar em Jesus. É verdade. Né, pastor? Exatamente. Então, gente, as nossas horas já não nos permitem nos alongar. Se pudéssemos, passaríamos mais meia hora, 1 hora conversando. Tá tão bom, né? Mas, pastor, eu quero agradecer, tá? Pela sua presença. Sim. Semana que vem o pastor Chico vai continuar nessa conversa. Vai ter outra temática, eu acredito. E é sempre muito importante. Eu quero pedir para os moderadores que estão aí do outro lado que coloquem o contato da pastora Fabiana, se você precisa, nesse momento, de uma ajuda terapêutica. Foi tocado, né, por esse conselho. É muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Se você quer gerar adultos saudáveis, que seus filhos voltar a ter um relacionamento saudável com o seu filho, procura ajuda espiritual, mas também uma ajuda profissional, de alguém que lhe auxilie. Porque às vezes, pastora, tá na nossa frente,
Mas a gente é tão cego pelos nossos problemas, pelas nossas limitações, que a gente não consegue ver. E às vezes se acostuma com estalo. aquela vida ali, mas se você chegou aqui, né, nessa manhã, nesse programa, nesse dia, e precisava de ouvir essa palavra, certamente porque o Senhor está te dando um direcionamento, né? Então nós estamos aqui como pastores, né, para aconselhar, e estou aqui também como psicóloga para poder te ajudar, né? Entre em contato, né? O pastor sempre fala aqui, eu não sou abusiva nos valores, eu sempre tento entender a realidade, né, de cada um ali, dentro das minhas limitações também, mas a minha missão é ajudar. Eu quero ajudar, eu quero poder colaborar para que você consiga aí lidar melhor aí com a sua família, com seus filhos, com seu casamento. E deixar o preconceito de lado, né? Tem muita gente, não vou procurar psicólogo, que não, doido. que é coisa de doida, não, que o pastor Ellis também fez. É doido é quem não faz. Doido é quem não faz. Você fica doido se não fizer, né? A psicóloga mesmo tem que fazer, que senão ele fica mais doido. Exatamente, ainda. a gente precisa, tem certos momentos na nossa vida que nem sempre, queridos, vai dar para resolver sozinho. Você já tentou até agora e não conseguiu. Eu escutei, na verdade, li alguns comentários de pessoas que não conseguem mais tomar decisões na vida adulta porque tem alguns traumas no passado. Então isso precisa ser tratado, ser conversado com uma ajuda profissional. Isso, né? A pastora Fabiana está como alguém para te auxiliar, também sendo guiada por Deus, tá? Então, fique à vontade. Eu fixei aqui o comentário da Elis Regina, da nossa moderadora. Contato DDD 84999313636. Você fala lá, conversa com a pastora Fabiana, online, né? Para você que é bom da vida à distância. Então, você vai ter conforto. A terapia online é ótimo. É ótimo. Você faz onde você tá, né? Tem aquele momento mais reservado. Isso. Você vai ver como vai fazer muito bem. Depois da primeira consulta, você vê que é uma libertação. Você falar para alguém e não se sentir julgado, né, pastora? Sim, é maravilhoso isso. Então, que Deus abençoe a pastora Fabiana mais uma vez. Muito obrigado. A gente podia encerrar cantando Bora. aquela musiquinha que a gente canta junto, né? Gente, olha, a pastora Fabiana canta divinamente bem. E eu amo quando ela vem pra cá pra Mossoró, que eu digo, oh, Jesus, é tão bom, né? Olha quem fala, né, pastor? Então, vamos cantar uma musiquinha que a gente... Musiquinha, né? Os planos E de vai Deus falar pra sua muito com vida. você. Exatamente. Vai Os falar planos, muito com você. os planos de Deus pra sua vida ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Glória a Deus. Quero oferecer pro meu marido que ele ama essa música. Ama. Eu vou colocar o playback. Deixa eu colocar aqui. Pra gente falar.